E show, gravação iniciada. Quando a gente pensou no tema, né, voltando, a continuação do nosso workshop hoje seria com um profissional do Nubank, para falar sobre esse relacionamento com o mercado, né, sobre como posicionar o produto, a tua ideia, o teu projeto, o teu TCC, né, que está passando por essa trilha aqui conosco do TCC Empreendedores, junto ao mercado que vai potencialmente consumir, comprar ou adquirir essa tua solução. Mas eu pude perceber, né, até em virtude das respostas que nós recebemos nos formulários, um pouco das dúvidas que nós tivemos no primeiro workshop com o Luan, que eu acho que foi muito rico na quarta-feira passada, que seria válido a gente dar um passinho para trás para dar 2 passos à frente. E o que é que eu quero dizer com dar um passo atrás, né? Tanto para os projetos que já estão no nível de maturidade maior, né? E de novo, a gente tem alguns projetos que já passaram pela etapa de ideação, que já foram ali, já trabalharam um Canvas, já estão indo mais para a linha da prototipagem, da validação junto ao mercado. Tanto para os projetos que também estão ali já mais no estágio inicial, né, em que as pessoas ainda estão tentando desenvolver a sua ideia, entender melhor como que elas podem fazer desse trabalho de conclusão de curso um modelo de negócio, uma potencial startup. Ter a ideia, às vezes, é um desafio, né? E eu sei que existem algumas pessoas aqui, e conversando, inclusive, com o Vinícius, que é também aqui da diretoria Salvador Tech, o nosso sonho, né? Esse é o segundo ciclo, mas o primeiro ciclo, de fato, oficial do TCC Empreendedor. E o nosso grande sonho é que nós tivemos 18 projetos submetidos neste ciclo, e a cada semestre a gente tenha mais projetos sendo submetidos. Mas entendam que é um desafio, e aí, para a cidade de Salvador e para as universidades, que, de forma natural, os alunos despertem esse olhar empreendedor para falar, olha, eu quero fazer do meu TCC um negócio. Então, a gente tem a grata surpresa, né, já que o privilégio de ter vocês submetendo o projeto de vocês para nós, mas ainda existem muitos alunos, muitas pessoas que não tiveram esse despertar ainda, porque, primeiro, sequer sabe que é possível fazer isso, né? Ainda tem muita gente que acha que o TCC tem que ser aquela linha mais engessada, quadrada e acadêmica, para, de novo, ou fazer a releitura de um artigo, ou um estudo de caso, ou algo muito nessa linha ainda tecnicista, ou eu acho que esse é o caso mais comum, não sabem por onde começar, né? Então, o tema de hoje, ele é uma provocação, na verdade, de como tirar as ideias do papel, né? Mas tem muita gente, eu sei aí, que, de novo, independente do estágio, se no estágio mais avançado ou no estágio mais inicial, não está conseguindo ter as próximas ideias, seja para iniciar a formatação desse projeto ou para dar o próximo passo nesse projeto. Então, só me apresentando um pouquinho mais a fundo para vocês, meu nome é Yuri Dias, eu sou engenheiro de petróleo por formação, né? O meu TCC foi um TCC empreendedor, então eu vou acabar falando disso com vocês um pouquinho mais para frente, e por isso também, né, o despertar de ter esse momento com vocês, porque em algum momento eu já estive nesse lugar de, poxa, como estruturar a minha ideia, ou como eu posso dar o próximo passo. Vini, eu estou recebendo algumas notificações, e eu acho que são de pessoas solicitando a entrada aqui na sala, eu queria só Eu pedir estou para que... liberando. Eu estou Massa, liberando. Pode show, ficar estamos tranquilo. aliados. Então, eu já estive nessa posição de vocês, né, de estar desenvolvendo projetos e não saber, meu Deus, como eu vou apresentar isso para o mercado, ou como eu consigo preencher um canvas que seja, ou como eu consigo apresentar isso, ou quais as vias eu posso participar para ir dando maturidade a esse meu projeto, né, já que é algo tão disruptivo, diferente, inovador e que a gente não está acostumado. Faço especialização em gestão da inovação e uma outra em inteligência de negócios, né? Hoje estou gerente de negócios criativos digitais aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Salvador, né? Ajudei a formatar esse projeto que hoje a gente está aqui fazendo parte, que é o Salvador Lab, cada um dos seus pilares, mas também as outras políticas públicas para fomento e desenvolvimento dos novos setores econômicos aqui na cidade de Salvador, que estão pautados tanto nessa economia digital, que passa e perpassa pela inovação, mas também para o eixo da economia criativa, que é um grande potencial aqui do nosso município, né? Organizei, participei, fui mentor do Hackathon da NASA, nas edições aqui de Salvador. Venci uma das categorias quando eu participei lá em 2019, que foi a categoria de voto popular, mas aí já participei também de hack na Petrobras, de projetos de inovação aberta para o setor energético, organizei alguns muitos também, assim, eu sou um grande entusiasta desse processo empreendedor, inovador e disruptivo, é quase que uma cachaça, assim, no bom sentido para mim, porque é desafiador e o que desafia a gente faz a gente estar em constante movimento, então eu gosto muito dessa sensação
que passa também pela incerteza, né? Muitas vezes por não saber o próximo passo, mas por estar disposto a dar esse próximo passo. Então, eu acho que isso é um grande elo que movimenta. Então, feitas as apresentações, né? Eu dou um passo novamente para trás para, mais do que saber como tirar ideias do papel, eu acho que muitos de vocês estão aí na dúvida, né, de como ter essas ideias, né, primeiro, principalmente para os projetos que estão aí nesse estágio mais inicial, ou para a galera que está entrando mais agora nesse mundo e universo empreendedor, de conceito de startup, de viabilidade de negócios, né? E depois de ter essa ideia, como ter uma ideia disruptiva, né? Porque não tem que ser qualquer ideia, e de novo, me colocando no lugar de vocês, né? Um TCC empreendedor, né? Não é qualquer TCC que se enquadra como um projeto com potencial empreendedor, inovador, que pode se tornar um negócio de alto impacto. Então, não basta ter uma ideia, ela tem que ser uma ideia inovadora, uma ideia diferente, uma ideia que agregue valor, né? Uma ideia que eu possa apresentar não só como trabalho de conclusão de curso, mas por que não apresentar para um congresso, ou apresentar como nota para uma matéria, porque, né, acho que a gente tem alguns professores que estão atribuindo a participação no TCC Empreendedor e no Salvador Lab como todo, como parte da pontuação do semestre. Então, né, de novo, eu acho isso super massa, porque entra como mais um desafio para a turma que está participando. Então, por isso eu sei que tem algumas pessoas quebrando bastante a cabeça para ter essas ideias disruptivas, porque vai contar como nota e vai contar como projeto de conclusão da matéria. E depois de ter essas ideias disruptivas, né, de novo, independente da etapa, é como desenvolver essas ideias disruptivas. E aí é que muitas vezes entra a interrogação na nossa cabeça, na mente do empreendedor e de vocês que estão aí desenvolvendo seus projetos. Então, é um pouquinho desse contexto e ambiente que a gente vai conversar hoje aqui, e que ao final eu queria mesmo abrir para um grande bate-papo, uma grande roda de conversa para ouvir vocês e tentar abrir esses caminhos, como a gente fez com o Luan na semana passada, tá? Então, dando sequência, eu queria trazer aqui o conceito de hackathon, que possivelmente muitos de vocês já participaram ou já ouviram falar, né? Acredito também que existem pessoas que sequer ouviram falar ou sabem o que é o termo hackathon, né? E o hackathon virou um modelo seguido aí mundialmente, inclusive ficou uma palavra um pouco desgastada, mas que grandes companhias, projetos, ONGs, iniciativas passaram a utilizar para contribuir para esse processo de geração de ideias, né? O hack que eu participei na Petrobras, por exemplo, o hackathon que eu participei na Petrobras, foi um desafio de inovação aberta que, vejam, a Petrobras, mesmo com um corpo muito rico de engenheiros, geólogos, oceanógrafos e todo o corpo profissional da Petrobras, que é extremamente competente, que já trabalham na companhia, eles resolveram abrir problemas internos que a Petrobras vinha passando nas plataformas do pré-sal, para que pessoas que não necessariamente vivem o dia a dia da empresa pudessem pensar em soluções para resolver esses problemas. E por que esse conceito hackathon ficou famoso e aí a Petrobras, né, aplica, a própria NASA também? Né? Porque o conceito de hackathon ele é muito simples. O hack vem de hackear, né, e aí do conceito hack da coisa, mas de transformar o significado, ou mudar a metodologia, ou mudar o status quo, né, de determinada situação, né, ou simplesmente invadir um conceito e torná-lo diferente. E o tom é de maratona, né? Então, um hackathon nada mais é do que uma maratona para se hackear problemas ou dar significados diferentes a problemas existentes. E que é um pouco do que a gente pensa em fazer aqui também, né, com o projeto Salvador Lab, mas também com o TCC Empreendedor. Imaginem que, de novo, vocês chegam com esse projeto um pouco mais academicista e o nosso papel aqui é fazer com que vocês hackeiem esse trabalho de conclusão de curso para transformar num negócio, porque o potencial já está aí. Só que essa jornada vai fazer com que vocês entendam quais caminhos seguir para ir hackeando aí, desmistificando e tornando mais simples e canalizado esse processo do trabalho de vocês, né, até virar um negócio. Então, retornando ao ponto Petrobras, né, por que ela faz esse processo, né, e as empresas estão recorrendo cada vez mais a essas maratonas para que ideias surjam com pessoas que não necessariamente vivem o dia a dia desse problema, né? Porque você tira o olhar enviesado, né? As pessoas que já vivem o dia a dia Petrobras, elas já costumam olhar para os problemas de uma mesma forma, porque elas estão inseridas naquele contexto, elas já estão dentro do problema. Então, quando a Petrobras abre esse problema para a sociedade em geral e faz com que pessoas que não estão vivendo o dia a dia, que não sabem dos pontos positivos e também das fraquezas que ela possui enquanto instituição, né, do que pode ou que não pode ser feito, tem muito de vícios já instaurados nas próprias instituições que, para quem está fora dela, isso não entra como um fator limitante. Então, a riqueza de ideias que surgem
por um processo de hackathon dentro da companhia é muito grande, porque, de novo, são pessoas com olhares diferentes, com cursos, convivências, idades, experiências diferentes, que não possuem esse olhar enviesado e que, por isso, né, tem ideias ali borbulhando na mente o tempo todo, diferentes do que possivelmente os funcionários da Petrobras teriam para resolver aquele mesmo problema. Faz sentido isso para vocês? Eu vou acabar acompanhando o chat depois e aí de novo dar um toque em Vini para se tiver alguma dúvida, Vini, ao longo da apresentação, para que você possa ir me interrompendo e falando também, tá? A gente pode fazer isso de forma interativa. E, de novo, vocês fiquem à vontade para poder levantar a mãozinha ou mandar uma dúvida no chat que a gente vai interagindo por aqui. Então, eu queria trazer esse conceito hackathon de uma forma simplificada para vocês, para mostrar que essa geração de ideias, né, de novo, seja para ter a ideia inicial que vai embasar o projeto de vocês, ou para ter a ideia que vai fazer com que vocês possam dar o próximo passo, ela aconteça, e ela pode acontecer de forma ordenada, né, seguindo uma metodologia específica. E aí eu resolvi trazer, né, de novo, alguns exemplos, algumas matérias. Vejam que a própria NASA já organiza há muitos anos, né, um hackathon em que ela abre problemas que a própria NASA, enquanto Agência Espacial Americana, enfrenta no espaço, mas também problemas globais, né, problemas que a gente está enfrentando aqui na Terra, que Ambev, tem a própria Petrobras. Esse daqui foi o que eu tive a oportunidade de participar, foi lá no Rio de Janeiro, foi um evento organizado pela Fábrica de Startups. Então, de novo, é uma experiência que ela é muito rica por si só, porque o processo ele é rico, né? Você se conecta com pessoas diferentes, como nós estamos aqui, né? Inclusive, gostaria de falar com vocês que o primeiro indicador aqui do TCC Empreendedor desse ciclo que nos deixou muito feliz foi ver que dos 18 projetos que nós tivemos inscritos, são 13 cursos diferentes. Então, se vocês olharem para o lado, né, entre aspas, que a gente está numa sala virtual, mas se vocês olharem naquele grupo da gente que nós estamos no WhatsApp, aí para quem está inscrito no TC Empreendedor, tem pessoas de engenharia civil, nós temos pessoas cursando letras, nós temos pessoas cursando biotecnologia, nós temos pessoas de diversos cursos, de novo, com diversas vivências e experiências, que também estão desenvolvendo ou querendo desenvolver um projeto empreendedor, que podem ter passado por situações que você não passou ainda. Então, a ideia do grupo ali também, desses nossos encontros, é que a gente possa ter também vocês trocando experiências entre si, como a gente já teve ali a Thaís compartilhando o modelo de Canvas, sabe? Um site que dava ali algumas dicas, em que inclusive eu vou utilizar como referência aqui mais à frente, mas para que a gente crie esse nosso ecossistema aí em que um empreendedor ou um autor de TCC vai ajudando o outro, porque por mais que sejam temas diferentes, às vezes já passaram pelo mesmo problema parecido, de como começar, ou de como preencher um Canva, ou de como, né, inscrever ou submeter esse projeto para uma banca de avaliação específica, né, ou para uma banca de investidores. Então, esse movimento a gente deve ir criando também, né, conforme o tempo for passando. E, de novo, espero que ele vá acontecendo assim de forma cada vez mais fluida e natural ao decorrer desses nossos encontros, tá? Uma outra metodologia que está super dentro, né, quando a gente vai falar de projetos de inovação e dentro dessas maratonas de hackathon, de ideação de inovação, é o que chamam de design thinking, né? E que ele parte por 4 pilares muito simples, que, de novo, é o que a gente também tem implementado aqui como parte desse trajeto do TCC Empreendedor, para que vocês saiam desse viés mais técnico acadêmico e venham para um viés de negócio. E a primeira premissa básica, né? E aí vai para vocês, alunos aí, autores que estão no início, né, de desenvolver o projeto de vocês, mas é de imergir no problema. Toda ideia, produto inovador, startup, novo negócio, serviço, ele parte da resolução de um problema, né? Às vezes, e isso pode estar acontecendo em algum dos projetos, até nos mais avançados, a gente se apega tanto à nossa solução, e é natural que a gente se apegue à nossa solução, né? Que a gente dedica tempo, dedica conhecimento e aquilo gera um apreço, mas que a gente está tão preocupado na solução que a gente esquece da raiz mor dele existir, que é o problema, que é se de fato ele vai existir o problema, né? Vai resolver o problema. A gente deu alguns exemplos na quarta passada de soluções inovadoras, mas que não necessariamente pegaram, né? Foi ali um fogo inicial, uma chama inicial que depois logo morreram. Aí veio o Blu-ray, a TV em 3D, mas a gente tem diversos casos de empresas, de startups que surgem, que se propõem a agregar algum produto no mercado, só que esse produto acaba morrendo ou não engatando porque ele não necessariamente resolve um problema. Entenda problema como dor, desafio, como uma situação que precisa ser resolvida, né, e que a sua solução ela pode gerar valor àquilo.
né? A segunda etapa é uma etapa de análise e síntese, e essa análise e síntese passa tanto, não só do problema, mas também de uma análise de mercado, de uma análise de condições para que essa solução seja desenvolvida, de uma análise de viabilidade econômica, técnica, de pessoal, porque muitas vezes você tem uma ideia, mas você não sabe como construí-la sozinho, né? Então, essa ambientação do que vocês estão, né, desenvolvendo, até que a gente chegue aí, sim, na fase de ideação, de aqui pensar soluções que sanem esse problema inicial, passado por toda essa análise síntese que vocês fizeram, né, do ambiente que estão inseridos, para depois a gente ir para prototipagem e teste. E aí eu volto aqui, ó. Nós temos no TCC Empreendedor projetos que estão em diferentes fases dessa jornadinha aqui de Design Thinking, tá? Nós temos projetos que estão ali emergindo no problema, nós temos projetos que já passaram por essa fase de análise e estão ainda indo para a linha de ideação, e nós temos projetos mais avançados que já estão aí na linha de prototipagem, teste, como foi dito aqui mais cedo, né, de já colocar para a rua para validar. Então, né, esses caminhos aí, eles se cruzam em algum momento. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, que passaram da identificação de uma situação, problema, dor, e que de forma muito simples seguiram essa jornada design thinking até que se tornasse um negócio, tá? Eu trouxe o meu exemplo, mas eu trouxe exemplos de outros empreendedores também, que eu espero que despertem aí gatilhos, né, para vocês que estão participando desse workshop agora. Não sei se vocês conhecem, mas essa é Ana Luísa Bezerra, né, soteropolitana, foi aluna do curso de biotecnologia lá da UFBA, foi a primeira brasileira premiada pela ONU no Prêmio Jovens Campeões da Terra, e ela foi premiada, né, de novo, por levar água potável ao semiárido. E aí, né, essa daqui é a solução dela. E de forma muito simples, de novo, Ana, enquanto ainda estava na faculdade, né, desenvolvendo um projeto de pesquisa e extensão, ela percebeu que, primeiro problema existente, né, acho que todos nós concordamos que a falta de água, principalmente aqui no Nordeste, é um grande problema que várias comunidades enfrentam, né? Nós tivemos uma primeira solução pensada para essa falta de água, que foi a construção de cisternas que faz a captação da água da chuva. Então, beleza, né? O problema tecnicamente resolvido ou não. E foi aí que Ana pensou, né? A inovação em cima da inovação, de que ao conversar com essas famílias que estavam no semiárido consumindo essa água, as famílias e principalmente as crianças continuavam ali tendo problemas de saúde, muitos ali atrelados a infecções, né? Porque a cisterna fazia a captação da água da chuva, mas essa água não estava necessariamente própria para consumo. Então foi aí que ela desenvolveu o projeto, né, que depois virou o Aqualuz, que utilizando os raios solares, né, por meio desse dispositivo aqui, que parece quase que uma pia de inox, mas os raios solares ele purifica a água que estava até então imprópria para consumo nas cisternas, tá? E aí, por que eu trouxe o caso da Ana? Né? Porque, imaginem, essa daqui já é, eu acho que talvez a quarta, quinta, sexta, o sétimo, oitavo, o 10º protótipo do Aqualuz. Quando Ana estava começando a ter a ideia, né, ela partiu desse problema que era as famílias continuam tomando água imprópria para consumo e adoecem por isso, né? Como eu posso resolver? E ela vai ligando os pontos de ver o que é que ela tem disponível, né, nesse material. De novo, o semiárido falta água porque é uma região seca. Geralmente as regiões secas possuem muita incidência solar. E, pô, se tem a luz solar, será que eu consigo tornar isso um ponto que até então é negativo, positivo, para tornar essa água própria para consumo? E aí ela vai levantando essas hipóteses que se tornam ideias até chegar na concepção de um produto, que, de novo, passa por uma fase muito de validação técnica e científica para isso possa acontecer, né? Uma coisa é ela ter o start inicial, outra coisa é ela validar isso na prática, então, né? Mas o que eu quero dizer é que não é da noite para o dia, tá? Mas tudo parte da ideia dessa fagulha inicial, né, de como dar o próximo passo. O próximo passo que já surgiu de como tornar a água própria para consumo, que já era fruto de inovação, que era a cisterna, até a utilização do raio solar para purificação de água. Um outro exemplo que eu também citei para vocês na semana passada foi o da equipe Cafeína, né, de 5 jovens também baianos, 4 deles soteropolitanos, né, ainda estudantes, 3 de administração da UFBA e 2 de engenharia lá da UFSAL, que venceram o hackathon da NASA, né, que eu tive a oportunidade de participar também em 2019, na mesma edição que eles,
e depois organizar a edição de 2021. Mas, veja, eles partiram de um dos problemas que a NASA ofertava, né? De novo, lembra? A NASA, ela disponibilizava problemas para o espaço e problemas voltados para a vida aqui na Terra. Um dos problemas voltados para a vida aqui na Terra estava pautado nos oceanos e para a disposição de plástico e microplástico nos oceanos. Então, eles pegaram esse problema, já validado, vejam, pela NASA. Então, de novo, a gente tem diversos potenciais problemas a serem resolvidos já mapeados. Se a gente olhar para as ODS, se a gente olhar para o que essas próprias agências grandes, né, já estão disponibilizando de desafios. Então, se a gente olhar para o lado, né, o que mais tem é problema para que a gente possa resolver. Então, eles olharam para o problema dos oceanos, pensaram, pô, o que é que não foi pensado ainda para retirada de plástico e microplástico dos oceanos? Eles foram pesquisando isso durante ali 2 dias de imersão no Hub Salvador, viram que as tecnologias existentes eram muito limitadas, porque elas passavam muito pela utilização de redes, ainda com navios fazendo essa movimentação das redes, né? O que não, mas não tinha necessariamente uma tecnologia muito inovadora que pudesse sanar de fato esse problema de uma forma acessível. Então foi aí que eles tiveram uma ideia. Pô, e se a gente, olha como é que surgiu o projeto deles que venceu o hackathon da NASA, tá? E se a gente criasse um imã para plástico? Veja que imã para metal existe, né? A gente sabe, mas um imã para plástico é até então algo impensado, ao menos era algo impensável. E dessa ideia de criar um imã para plástico, eles foram justamente pesquisando conceitos físicos e científicos que pudessem fazer com que eles criassem um equipamento que, por meio de um conceito físico, fizesse essa retirada de plástico e microplástico dos oceanos, e foram validando hipóteses, tendo novas ideias, validando hipóteses, tendo novas ideias, até chegar, né, no projeto Ocean Ride, que eles prototiparam e apresentaram na NASA há pouco mais de 2 semanas, né, que é um dispositivo que pluga nas embarcações, né, e que literalmente pega carona nos navios e nas plataformas que já estão, né, no oceano, e pegando carona faz a retirada desse plástico e desse microplástico dos oceanos, né? De novo, um projeto que surgiu de uma ideia de como criar um imã para plástico, e obviamente eles perceberam que não dava para criar um imã para plástico, mas eles foram estudando essas hipóteses de novo e validando, eles chegaram no projeto final que, de novo, durante o hackathon, eles não necessariamente construíram um protótipo desse dispositivo que vai acoplado nas embarcações, mas eles conseguiram, por meio do desenho e do conceito técnico-científico que estava por trás, comprovar que era uma solução viável. Então, muitas vezes, você que já está desenvolvendo o seu projeto e barra e fala, pô, Yuri, eu não sei como dar o próximo passo, porque eu não sei, eu não tenho como prototipar, ou eu não tenho como fazer uma impressão aqui da minha solução, ou eu não consegui, se a solução muitas vezes é um aplicativo, é uma plataforma, eu não tenho um programador na equipe para fazer essa plataforma ser funcional. Até para se relacionar com o mercado e para validar a tua solução, você não precisa ter necessariamente, né, o carro pronto, como a gente diz, né? A gente também chegou a conversar isso com o Lucas, mas eu quis aprofundar nesse tema para deixar claro que vocês podem, de outras maneiras e ferramentas, apresentar o que a solução de vocês se propõe a fazer ou que o trabalho de conclusão de curso de vocês resolve, sem ter necessariamente o protótipo construído, mas apresentando o valor que esse protótipo entregaria quando finalizado. E por que eu trago isso, tá? Porque como a gente vem, de novo, de um TCC, né, é muito comum que a gente tenha ali, né? O meu TCC mesmo foram quase 40 páginas, eu acho, mas para algo que eu vou apresentar para vocês no pitch talvez de 1 minuto. Então, muitas vezes a gente está tão com esse olhar de eu tenho que explicar e referenciar tudo. Meu Deus, eu tenho que explicar e referenciar tudo. Cada linha que a gente coloca no TCC, no trabalho, numa avaliação, colocando, referenciando. Isso dá uma dor de cabeça absurda. Mas para o viés de negócio, de uma solução empreendedora, inovadora e disruptiva, a gente não precisa ter toda essa casca, sabe? A gente pode apresentar soluções ali mais compactas, simplificadas, desde que elas apresentem o valor do trabalho que vocês querem apresentar, tá? Então, deixo essa provocação aqui, que para todo problema não resolvido, né, existem infinitas possibilidades de soluções ainda não pensadas, que foi um pouco do que a Ana fez lá com a Aqualuz, foi um pouco do que a equipe Cafeína fez também com o imã de plástico, que acabou virando depois o projeto Ocean Ride, né, de melhorias e melhorias que eles foram implementando, mas que partiram ali, né, de uma ideia para resolver um problema, de um olhar diferente que eles deram para o que todo mundo olhava da mesma forma. Então, de novo, vocês podem, depois desse workshop hoje, pegar
o desafio que vocês estão resolvendo, a condição do trabalho de conclusão de curso que vocês estão hoje, ou um problema ainda não pensado, né? Imergir nesse problema e pensar, pô, o que não foi feito ainda, sabe? Podem pesquisar o que já tem de igual. Não há problema. Vocês podem pesquisar soluções já existentes. E dentro dessas soluções existentes é que mora a disrupção. Com certeza vai ter algum ponto de melhoria que pode tornar uma solução, que pode gerar uma solução mais viável ou mais rápida ou humanamente mais simples de fazer, né? E a tecnologia está aí para isso, para que isso gere um possível projeto teu ou para que isso resolva o próximo passo que você ainda não encontrou, não sabe como dar. Tá? Então, é tentar dar esse olhar diferente para algo já existente ou ainda não pensado, que pode ser justamente esse próximo passo para a solução de vocês. Então, esse é o questionamento, né, que eu gostaria que vocês fizessem aí internamente, né, independente do estágio que vocês estejam. O que é que ainda não foi pensado para a tua área de atuação ou para a área de atuação da tua solução ou do teu trabalho de conclusão de curso, de formação ou estudos, para você que ainda não necessariamente sabe se essa ideia que você teve é a que você vai seguir, né, ou se você ainda está nesse processo de desenvolvimento do que é que vai ter a tua solução apresentada aqui no TCC Empreendedor, tá? E aí, de novo, eu falei para vocês que o meu TCC tinha sido TCC Empreendedor, né? E aí eu vou dar a minha jornada, né, de uma forma um pouco mais extensa agora, para como foi a minha experiência enquanto eu estava desenvolvendo o meu TCC Empreendedor, sem saber que ele era um TCC Empreendedor. Eu fiz uma visita a um poço de petróleo aqui no Recôncavo, um poço em terra, e eles estavam fazendo uma operação de mudança do método de elevação, né? E para me explicar o que era essa mudança, o que é que estava acontecendo no poço, o encarregado da sonda, ele veio até a nossa turma, era uma visita da faculdade, com um punhado de papel A4 em mãos, e ele saiu, olha, o poço ele tem essas características e a gente vai mudar os equipamentos, ele vai ficar nesse formato aqui. Tudo impresso em 2 dimensões numa folha de papel A4, né? Muito similar a isso daqui. Isso daqui era parte dos conteúdos da bibliografia que a gente consumia em livros, nas matérias da própria faculdade, tá? Era tudo em preto e branco, em 2D, no máximo coloridinho, assim, um amarelo, alguma coisa, com as especificações do equipamento. E lá na sonda, no dia, foi algo muito parecido com isso. E eu falei, poxa, eu consigo, no mínimo, né, deixar isso daí mais bonito, mais apresentável. Consigo dar uma vida, deixar algo, né, diferente, fazer ali os equipamentos do poço, talvez em 3D, utilizar um software para a construção desses equipamentos, para dar um visual melhor, para não só uma visita a campo, mas principalmente didaticamente também na minha faculdade, a gente conseguir ter, de fato, uma imersão poço adentro, para saber como é que é, de fato, o poço de petróleo, né, na prática. Então, em cima disso, né, o conceito inicial era pegar aquele projeto, de novo, que estava ali em 2D, dar uma vida, uma cor melhor e aumentar o grau de compreensão dos componentes que estavam lá no subsolo. E aí, dessa indagação de começar primeiro e deixar só mais bonito, ou dar um colorido, ou fazer em 3D, né, a gente, no TCC era em dupla, na minha faculdade, né, a gente começou a falar, e se a gente colocasse um sistema de relatórios em que a gente dá ali quase que em real time, né, a produção daquele poço, todo o histórico de vida, o que é que ele já produziu, quais equipamentos já passaram por ele, quais os diferentes métodos de produção que ele já teve, qual a pressão interna, todos os indicadores de produção de poço de petróleo, a gente que imaginou de colocar no único relatório que até então, de novo, estava impresso em 2D de uma forma muito feia, mas a gente daria uma roupagem diferente para esse relatório, tá, de poço de petróleo, com todos aqui os gráficos de produção, a vida útil, quase que uma ficha criminal desse poço. E, por que não, disponibilizar isso de forma 3D na mão do operador de campo, né? A gente queria, de forma muito simples, né, criar esses projetos em 3 dimensões, que estavam ali pautados no relatório de produção, o índice de BSW, dos principais indicadores de produção de poço de petróleo, na palma da mão do operador de campo, para que ele ali tivesse também mais celeridade, mais, né, dinâmica no processo. Então, da ideia de só deixar inicialmente esse processo mais colorido, né, o mais bonito visualmente, de só cuidar da estética, a gente foi levantando esses e se já existe isso? E se existisse uma plataforma que desse o poço em 3D na mão do operador? E a gente ia pesquisando, ia vendo o que era possível e que não era possível, e ia evoluindo a nossa ideia, né? De novo, a sementinha inicial, que era só o colorir um projeto de poço de petróleo em 2 dimensões,
se tornou um relatório mais complexo, atualizado em tempo real com os dados e indicadores de produção e toda a histórico e vida útil desse poço, e que resultou num aplicativo para gestão de poços de petróleo. A gente queria levar um pouco de transformação digital para os poços de petróleo, principalmente aqui, né, em terra, porque os poços do pré-sal eles já possuem uma tecnologia e investimento muito alto envolvido, enquanto os poços aqui em terra eles estavam meio que esquecidos. Então, o nosso foco foi para projetos que estavam inicialmente aqui na Bacia do Recôncavo e todos os campos em terra, principalmente aqui do Nordeste. E aí, veja, nossa ideia foi criar um aplicativo, aí vocês vão me perguntar, pô, Yuri, você é programador? Vocês contrataram um programador? Não, eu não faço a mínima ideia de como criar um aplicativo. Na verdade, minto, até faço, porque a gente pesquisou bastante na época como fazer, mas para apresentar o meu TCC enquanto modelo de negócio, que seria um app, a gente criou, né, nós simulamos aqui, com o bom e velho PowerPoint, como seria a tela desse nosso aplicativo funcionando. Então, a nossa ideia era pegar esse relatório de poço de petróleo que já estava no nosso conceito, transformar ele dentro ali das suas condições de 3 dimensões para uma etiquetinha do QR Code, e aí eu acho que todos vocês conhecem o QR Code, né? E fazer com que, com um leitor, um aplicativo, o operador, a empresa chegue lá, faça a leitura desse QR Code na planta e receba ali na palma da mão o projeto de poço. Então, a gente simulou aqui o que seriam as funcionalidades, e aí a gente vai de novo para o e se, né? Ou isso dá certo? Isso já existe? E se a gente colocasse isso? Né? Então, nós tínhamos aqui a fase para ler o QR Code ou para criar um QR Code novo para alguma atualização que pudesse acontecer em campo, um perfil do operador que está atuando, os favoritos, o que seriam as configurações, tudo isso ainda nada programado, tá? Na linha da ideação, da gente prototipando, em aspas, o nosso aplicativo sem saber programar. Porque, de novo, até então nossa expertise era em poço de petróleo, não em app, mas a gente sabia que seria possível criar um aplicativo e que o nosso MVP, né, uma vez que os nossos projetos estariam ali disponibilizados por uma etiquetinha do QR Code, era qualquer leitor de QR Code de celular. Então, veja que, para apresentar isso para o mercado, na linha de um MVP, a gente não se limitou a ter o aplicativo pronto para apresentar essa solução em feiras, em congressos, em rodadas de negócio, porque o nosso MVP era, a gente já tinha o projeto feito, que isso a gente construía, gerava o QR Code e qualquer leitor de QR Code já gerava a nossa inovação para a palma da mão do operador, que, de novo, era a nossa proposta de valor naquele momento. Então, ainda assim, nós desenhamos esse layout que simulava o que seria a jornada do nosso usuário, a jornada do nosso cliente, da pessoa que iria utilizar a nossa solução no dia a dia de campo. Então, percebo que a gente não precisou, e esse foi um despertar que a gente teve participando justamente de momentos de workshops como esse, de que a gente não precisa ter a roda pronta para fazer ela girar. Mas se a gente consegue, assim como a cafeína conseguiu, assim como a Ana Luísa conseguiu, por A mais B provar que essa solução ela pode funcionar na prática, ela de fato atende e alcança o valor que a gente quer se propor a entregar, a gente pode estar apresentando ela e principalmente apresentar antes de ter necessariamente a solução feita, porque imaginem, e é algo que pode acontecer, imagine que eu tive essa ideia, nós desenvolvemos e a gente resolve apresentá-la ao mercado só depois de ter um aplicativo pronto. Nós chegamos a alçar com algumas plataformas, né, com algumas empresas que faziam aplicativos, aplicativos que seriam 10, 15, 20, 30 mil reais para que ficassem ali construídos. E não necessariamente ainda dentro do que a gente esperava. Então, imagina se a gente gasta esse dinheiro, que a gente não tinha, né, estudantes ali, universitários, vocês sabem bem como é essa realidade, desenvolve essa solução e aí chega para o mercado numa feira empreendedora ou num TCC empreendedor desse da vida e a gente percebe que não é viável, sabe? Que isso não é o que o mercado espera ou que tem alguma funcionalidade que a gente vai precisar pivotar, mudar o foco. A gente gastou 10 mil reais à toa, sabe? Então, por isso a importância de se ter um MVP, que é o mínimo produto viável ou a máxima vergonha possível, né? Como o Luan até trouxe esse termo novo, para que vocês consigam ir melhorando e adaptando essa solução de vocês com as ferramentas que vocês possuem disponível, até para não gerar não só gasto de energia, mas também gasto financeiro, porque a gente sabe que está muito envolvido nesse processo. E uma outra coisa que a gente fez, né, muito na linha do TCC, o pensamento que a gente teve na época foi o seguinte: a gente falou, a gente já tinha desenvolvido essa ideia um ano antes de pegar o TCC na faculdade. E a gente falou, olha, para a gente ter a certeza que a gente não vai ser reprovado nesse TCC e que a gente vai tirar um 10, vamos submeter para um congresso? E aí
para ver. Se for recusado no Congresso, já é um sinal para a gente, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos revisitar, vamos ver o que é que a gente faz, muda o tema, pense em outra coisa, mas já seria um primeiro feeling ali, né, um primeiro filtro, se a nossa ideia, até então, naquele momento, ela teria sentido para o mercado. E aí nós submetemos essa ideia para Rio Óleo e Gás, que é o maior congresso de petróleo e gás da América Latina, acontece no Rio de Janeiro. Foi aprovado. Eu viajei ao Rio para apresentar essa ideia no bloco de exploração e produção e foi muito bem aceita pelas pessoas que estavam lá presentes. E aí, então, a gente volta para a faculdade com essa ideia já, com esse TCC, né, já validado, porque, veja, a gente falou para o nosso professor, olha, o maior congresso de óleo e gás da América Latina aprovou e a gente apresentou isso lá no bloco de exploração e produção. Será que a banca vai ter a audácia, né, entre aspas, de reprovar uma ideia já validada pelo maior congresso que o mercado de óleo e gás, né, participa? E o resultado foi um 10 na conclusão do nosso TCC, e ainda assim a gente continuou tendo que melhorar e lapidar e construir inovação em cima de inovação dentro dessa ideia, que, de novo, era só tornar isso daqui visualmente mais bonitinho e que depois virou uma plataforma integrada de gestão para posse de petróleo e gás aqui no onshore. Tá? Então, o pensar é a primeira semente. Vocês não precisam, e não é o objetivo do TCC Empreendedor, tá? Quando a gente fala que nós queremos transformar TCCs em negócios de alto impacto, não é fazer com que vocês, em um semestre, em 2, 3 meses, em 3, 4 workshops que a gente vai ter por aqui, chegue com uma startup formatada ao final para receber um mega investimento. Essa é a nossa utopia. A gente espera muito que isso aconteça. E pode ser que aconteça, tá? Mas a gente não quer depositar o peso em vocês de que vocês precisam estar com a ideia e o projeto 100% formatado para ser um negócio, mas que vocês podem e precisam, e a gente quer desenvolver essa semente em vocês, de que vocês podem saber esses macetes empreendedores para apresentar o trabalho de conclusão de curso de vocês para o mercado, que, de novo, o próprio caminho ele vai dando para vocês como evoluir a solução, né? Em um outro projeto que a gente participou, né, um outro workshop desse no IFBA, teve um aluno que teve, inclusive, no lançamento do Salvador Lab, que é o Leonardo, que ele é líder da solução Areja Bus, né, e que é uma história empreendedora absurda de evolução em evolução. Até ele chegar no primeiro protótipo, ele passou por muita escala de validação e o protótipo dele, que é uma solução para os ônibus que a gente pega, né, coletivos aqui na cidade de Salvador, como ele não tinha necessariamente um ônibus para fazer, ele simulou que seria um ambiente de ônibus com caixa de papelão em casa, sabe? Então, de novo, são as formas que a gente pode encontrar e que vocês podem encontrar nesse meio do caminho para tornar a solução, né, viável, mas também para validar se a tese de vocês ela está ok. Então, sair do complexo e partir para o simples, mas um simples que se justifique, que comunique muito bem aquilo que vocês estão apresentando como proposta de valor, tá? E esse é o ambiente também para que essas ideias aconteçam. De novo, tanto para vocês que já estão no nível mais avançado e estão agora partindo para a linha de prototipar e querem saber como se relacionar com o mercado, que será esse nosso próximo passo, né? Mas também para você que ainda não sabe necessariamente por onde começar, como ter uma ideia, né? Então, eu acho que aqui nesse momento surgiram vários exemplos e cases e possibilidades de como se ter essas ideias, né? Ou como pensar nas ideias diferentes para se ter um negócio que possa ser apresentado como TCC empreendedor ou para fechar a nota de uma matéria na faculdade e que essas ideias gerem aí negócios de alto impacto, porque veja que todas essas soluções que nós apresentamos aqui, elas agregavam ou têm um valor inerente, né, na sua solução muito forte. Né? De novo, Ana Luísa que resolve o problema da seca, da água própria para consumo, né, nessas regiões mais carentes, da equipe cafeína, que é a limpeza dos oceanos, que é um problemaço global que nós temos, né, o próprio Leonardo, que é o Areja Bus, que é a temperatura dos ônibus coletivos, que, né, a gente sabe que, principalmente aqui em Salvador, são gigantescas, né, mas muitas outras ideias que podem ser geradas aí, eu tenho certeza, por meio do projeto e do TCC de vocês, né, que já estão aí, com certeza, sendo desenvolvidas, mas que podem e devem se tornar negócio de alto impacto para que a gente, né, tenha novas histórias sendo contadas. Então, no fim do dia, o que a gente quer com o TCC Empreendedor e com esses workshops é que mais Ana Luísas, mais equipes cafeínas, né, possam surgir para que no semestre que vem a gente chegue aqui apresentando a foto aí de vocês, de Bruno, de Vanessa, de Tawane,
de Vinícius, de todo mundo que está aí no chat, como projetos que passaram por essa trilha, que estão aí se aventurando, recebendo prêmios, participando de maratonas de aceleração, sabe, de dando o próximo passo para o projeto, recebendo investimentos, contratando pessoas e movimentando a economia da cidade, porque a gente sabe que Salvador tem muito potencial para isso. Então, essa era a explanação, e antes de eu passar para o segundo momento do nosso encontro de hoje, eu queria ouvi-los, né? Saber de vocês como essas reflexões tocam vocês. E, de novo, queria deixar aberto para que vocês possam contar aí em que estágio vocês estão nesse processo de ideação, de prototipagem, né? Em qualquer que seja o estágio, para que a gente possa bater um papo mesmo, aí sem filtros, algo mais íntimo, nosso, da gente para a gente, para até que então eu passo para a próxima parte. Beleza? Vi aqui que Bruno e Lúcio estão com a mãozinha levantada, então, por favor. Boa noite, meu nome é Lúcia, eu sou da Unifax Campus Lapa. A gente ainda está no início do início, nosso grupo. O professor dividiu em 8 integrantes, de 8 a 10. Só que a dificuldade mesmo é achar o problema. Achar o problema para a gente achar soluções viáveis. Então, todas as ideias que eu dei, o grupo, ele julgou como inviável para a prefeitura. Mas a gente também não pode pensar só assim, né? Aí, o que acontece? Eu estou com dificuldade de escrever no chat, não estou conseguindo também visualizar as mensagens, por isso que eu não interagi. Mas a gente ainda está no início do início e a dificuldade mesmo é essa. E a dúvida que eu tenho é que tinha 2 editais para a inscrição, o do TCC Empreendedor e o da inovação. Eu acho que o grupo se inscreveu no da inovação, eu queria saber a diferença. Massa. Bom ponto, tá, Lúcia? Então, primeiro eu vou ir de trás para frente, tá? Dos editais. Nós lançamos e soltamos os 2 editais, tanto do TCC Empreendedor como de Inovação Aberta, a página da Educação Empreendedora também está lá. Mas o primeiro desafio do processo de inovação aberta, ele não foi lançado ainda, né? Ele será lançado em maio. Então, esse primeiro desafio do processo de inovação aberta, que aí sim a prefeitura, né, já vai dar o problema para que vocês possam pensar a solução em cima do problema. Esse vai ser o processo de inovação aberta, né? Não só a prefeitura, mas também empresas aí da iniciativa privada devem disponibilizar desafios, seguindo o exemplo, por exemplo, que eu citei da Petrobras, da própria NASA, né? As companhias devem disponibilizar para a gente alguns problemas e desafios para que a comunidade acadêmica de Salvador pense nas soluções. Mas ainda não foi lançado, tá? Nós não disponibilizamos esse primeiro desafio ainda para o desafio de inovação aberta. Será lançada em maio, no próximo mês, e vai ser um desafio voltado especificamente para o município, tá? A primeira pergunta, né, de não ter identificado o problema. Que curso que você faz, Lúcio? Eu peguei aqui que você é da Unifax, do campus Lapa, mas eu não recordei o curso. Eu faço logística e está dividido, os integrantes estão divididos, logística e marketing digital. Então, o pessoal de marketing está muito voltado para como a nossa solução vai chegar ao público, entendeu? Mas no marketing, não está preocupado em resolver. Tá, vamos lá. Primeiro, da linha de problemas, tá? Como eu acho que vocês podem partir aí para ter o norte. Primeiro, procurando os desafios da logística, não só em Salvador, mas que as grandes empresas estão enfrentando hoje, por exemplo, tá? A gente teve aí, com a chegada da pandemia, né, um boom logístico e diversas adaptações e mudanças em cima da logística que perpassam por essa mudança de consumo na sociedade. A gente tem aí um perfil de consumo mudando. Então, enquanto as empresas antes não necessariamente se instalavam, né, aqui em Salvador, o centro de distribuições, a gente tem muitos movimentos vindo para cá hoje, porque à medida que o perfil de consumo mudou e está pautado na experiência do usuário, as pessoas compram hoje no Mercado Livre, por exemplo, e já querem receber amanhã. E é assim, tá? O Mercado Livre, por exemplo, tem um case de logística muito bacana. Mas vocês podem pesquisar, né, justamente
problemas que o setor logístico, seja de uma empresa específica, ou de um setor específico, ou de uma cidade específica, está passando, para pensar em soluções para resolver esse problema, ou, de novo, para melhorar essa situação, ou para tornar mais viável. Veja que eu não sou de logística, tá? Eu não posso estar completamente fora da bolha, mas toda empresa, todo mercado, todo eixo, ele busca constantemente soluções mais viáveis, mais rápidas, mais inovadoras, utilizando cada vez menos recursos. Então, o que é que vocês podem encontrar aí, de novo, pesquisando dentro desse universo de logística, e vocês podem ter um olhar específico para a logística Salvador, ou um olhar específico para um setor, bebidas, roupa, moda, né, que seja, naval, etc. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguma coisinha ali que vocês vão falar, olha, isso daqui dá para ser melhorado. Ou por que não pensaram nisso ainda? Sabe? Ou, olha, eu vi que tem tal iniciativa aqui, tal startup já fazendo isso, mas e se a gente melhorasse esse processo aqui que eles não pensaram? Então, o primeiro passo, Lúcio, eu acho que é para vocês mapearem justamente, né, essas potencialidades do setor como um todo, né, do que é que tem, no que é que ele tem avançado, no que é que ainda é um desafio, um gargalo para o setor de logística, e aí vocês vão canalizando um pouco essa pesquisa de vocês. Tem um processo que é chamado de duplo diamante, né, que é muito conhecido no mundo empreendedor, e aí isso serve para todos, tá? Que é o seguinte, partindo dessa ideia ou dessa discussão inicial, você vai levantando de novo várias hipóteses, e aí você vai abrindo, quase que na linha de brainstorm, né, formando aqui o diamante inicial. O que é que já existe, né? E você vai anotando isso, pode ser post-it, pode ser no bloquinho de notas, chega num determinado momento que você já mapeou e identificou tantos pontos, né, que você formou ali quase que uma nuvem de possibilidades, que aí você faz o caminho inverso do diamante, que é, poxa, beleza, identifiquei isso daqui, agora eu vou selecionar o que eu quero focar para resolver. E aí você vai descendo de novo, tá? O que é que eu posso abrir mão? O que é que eu posso canalizar minhas energias? Que foco eu preciso dar para que isso se torne a solução? E aí você vai fechando esse diamante até chegar de fato no problema ali, né? Ou no maior problema que vocês podem ter para resolver. Da parte da comunicação, a gente vai ter uma oficina específica, tá? Que vai falar sobre comunicação e pitch, porque, né, uma das entregas do TCC Empreendedor vai ser justamente a apresentação das soluções de vocês com esse olhar inovador de negócio para a sociedade, para investidores, né, para como vocês vão poder apresentar isso para uma banca. Então, nós teremos um momento específico para falar de como apresentar essa solução. Mas antes, a gente está seguindo essa jornada mais orientada e lógica de novo, partir e estruturar uma ideia que vai resolver um problema, que é esse estágio inicial, até a gente vir como validar, como estruturar melhor essa ideia, como formatá-la para uma apresentação e depois traçar a comunicação e a distribuição delas por canais. A segunda etapa de hoje, né, vai falar um pouquinho disso, porque eu trouxe aqui para a gente ver mais a fundo um modelo de Canvas, tá? Que a gente vai estar disponibilizando para vocês preencherem como um exercício aí. Eu sei que alguns grupos já preencheram, mas assim, de novo, tem algumas pessoas que precisam passar por essa etapa e a gente vai estar disponibilizando esse modelo. Mas, enfim, eu espero ter atendido aí, conseguido dar uma clareada, tá, Lúcia? Bruno, uma pode falar. dúvida aqui. O nosso TCC Empreendedor tem a ver com o nosso curso ou não? Bom, a ideia é que sim, né? Até por ser um TCC ou algo que está atrelado aí a uma matéria na faculdade, né? O ideal é que sim, que tenha uma relação. Todos os projetos que nós tivemos no ciclo passado eram projetos que estavam ali de acordo com o tema do curso que as pessoas estavam fazendo. Então, claro que, por exemplo, quem faz administração, tá? A pessoa não necessariamente precisa criar uma plataforma de administração, ela pode estar criando um processo, um projeto, uma empresa, um aplicativo para qualquer vertente, porque a ADM está ali meio que se relaciona com tudo, né? Para inovação aberta já é diferente. Lembra do case que eu dei da Petrobras, em que, né, no meu grupo, por exemplo, quando eu participei do hack da Petrobras, mas de novo, estou dando um exemplo da inovação aberta, mas tinha um publicitário, um engenheiro de computação, tinha um hacker, tipo, a profissão do cara era ser hacker mesmo, né? Nem que ele era programador, ele era um hacker. Eu, que na época era estudante de engenharia de petróleo, e um oceanógrafo. Então, eram pessoas de diferentes cursos pensando na solução para a Petrobras, que é uma empresa de petróleo. Então, para esse processo de inovação aberta, a gente não vai especificar, né, curso, ou tem que ser num curso específico, ou tem para participar você tem que estar matriculado em determinado curso. Não. No TCC Empreendedor já faz mais sentido que seja algo da tua, né, formação, ou ao menos da tua linha de estudo,
porque, de novo, é um projeto que você vai estar apresentando para a sua faculdade, que ele está dentro também, ele contempla a faculdade, né? Então, faz sentido que ele esteja relacionado, tenha uma mínima interface aí, se não com o curso como todo, com alguma matéria, ou com, né, o projeto específico. Se é uma matéria, por exemplo, eu sei que o professor Jean Grise, na Unifax, ele tem uma matéria que é desenvolvimento de projetos inovadores, por exemplo, e você está fazendo logística, você pode pensar um projeto para qualquer área, porque para aquela matéria específica ele não tem que estar necessariamente atrelado à logística, né? Se o professor passou essa orientação, claro. Então, enfim, acho que seria mais nessa linha, tá, Lúcia? Entendi, obrigada. A gente conseguiu se inscrever no de inovação mesmo. Massa, massa, massa. Bruno, tá com a mãozinha, depois a gente segue com Thaís, com Romano e com Brenda. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, te Alô? ouço bem. Ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente por essa oportunidade, né? Esse primeiro momento foi muito bom, que você foi falando e foi passando aqui um filme na minha cabeça, né? Porque nós estamos num processo da feitura do nosso TCC desde pelo menos o semestre passado. Então, tudo isso que você disse, né? A gente passou todo esse vai e vem, toda essa parte do brainstorming e depois ir cortando a gordura da ideia. A gente passou por isso e ainda passa por esse processo, né? A cada barreira a gente vai, beleza, como é que a gente vai implementar isso? E eu digo nosso porque eu sou estudante do Senai, no curso técnico de desenvolvimento de sistema, e o Senai ele permite que a pessoa faça o TCC solo ou até 5 alunos. Uhum. Uma vez que é desenvolvimento de sistema, que é programação, então faz sentido, porque são várias frentes, né, que precisam ser atacadas ao mesmo tempo, né? São várias frentes de batalha. Então, o meu grupo ele é constituído por mim e o restante do pessoal está aqui na live, é o Lucas Mendes, o Vinícius de Assis, o José Marcos e o Kevin Argolo, que está aqui ouvindo. Então, assim, a nossa ideia, ela é uma ideia de nicho. Eu até estava conversando acho que é o Lucas, né? O Luan, Luan. isso. Perguntei para o Luan, porque a nossa ideia é uma ideia de nicho, uma vez que a gente está fazendo um aplicativo, um sistema web de microserviço de gestão empresarial de buffet focado no público, no usuário, né, microempreendedor individual. Um momentinho só. O cachorro estava latindo aqui, desculpa. Ok. Então, por que tão focado assim? Porque o nicho, né? Uma das preocupações que surgiu foi justamente no período pós-pandêmico, até pandêmico mesmo, né? Tão recente, que muitas pessoas tiveram que fazer fazer para fora, né? Como dizem aqui, né? Então, as mães, as donas de casa fazendo seus quitutes, fazendo seus salgados e lanches e tudo mais, e não tinha essa plataforma de fácil acesso, né? Se percebeu que não tinha essa plataforma. Tanto é que no próprio Senai, ele tem um campo lá, um portal, que parece muito com isso que você disse da Petrobras, sobre as demandas reais da sociedade. Então, empresas vão lá e sugerem, que tal trazer uma solução para isso? Foi daí que partiu a nossa ideia. E, claro, a gente foi refinando, né? A gente não pegou aquela ideia bruta e foi refinando para a nossa solução. E já estamos na fase da implementação do código mesmo, fazendo o sistema mesmo. O protótipo, ele tá sempre se renovando, o protótipo, né? Ainda tem partes que precisam ser aprimoradas, até mesmo estou fazendo agora a parte do copyright da landing page e a parte do contratual, né, dos termos de uso, então precisa ter um refino ainda maior, né, uma visão mais refinada. Uhum. Então, uma das coisas que a gente fica apreensivo e talvez aqui no TCC Empreendedor a gente tenha uma noção de como, de fato, fazer com que ele seja não
pela sua aplicabilidade, que nós já temos o aval, que é uma ideia, né, com aplicabilidade no mercado, mas como atrair os investidores para essa ideia, né? Quase que numa ambição de se formar uma startup a partir dessa ideia. Massa. Então, vou tentar dar algumas provocadas aqui também, tá? Como a solução de vocês, vocês já estão aí com o problema validado, né? Vocês já estão partindo da solução para um problema existente mapeado aí pelo banco da instituição de vocês. A melhor pessoa para atrair investidores nesse momento, né, é se vocês chegam e apresentam já um resultado mais sólido e consistente para um grupo de investidores. Então, quase que no modelo Shark Tank, tá? Imagine que vocês vão participar de algum projeto, ou aqui mesmo no TCC Empreendedor, e ao final a gente vai ter uma banca de avaliação com algumas incubadoras, com aceleradoras, com potenciais investidores, e de que vocês falam que, além de ser um TCC, né, de ser um trabalho que vocês estão validando em cima já de um problema existente, vocês já estão aí com uma carteira de X clientes, sabe? Ou com X donas de cada, ou com X MEIs, ou empresas, ou negócios que estão ali já tocando, né, a plataforma de vocês e que estão tendo ganhos, resultados, e vocês conseguem passar essa sensação de que é um negócio escalável, tá? Dificilmente vai ter um investidor que não vai querer investir, tá? Ele vai, com certeza, claro, querer entender mais o negócio, os desafios, em que pé vocês estão, como vocês estão faturando, mas é importante para algumas determinadas plataformas que é quase que aquele paradoxo do quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vocês precisam de investidor para estar em clientes ou vocês precisam do cliente para estar em investidor? A mesma coisa, os marketplaces acabam passando muito por isso, né? Eu vou criar aqui um marketplace para lojas que vendem prancha de surf. Quem que eu tenho que ter primeiro? A pessoa que vai comprar a prancha de surf ou a loja que tem a prancha de surf para oferecer? Não tem necessariamente um fluxo certo, tá? Mas nesse caso, de novo, em que vocês estão ofertando uma plataforma que vai gerar um ganho, um valor para os restaurantes ou para as donas de casa que vão utilizar isso para gestão de buffet, se vocês chegam com esse dado já real de quem está utilizando o produto, de quem já está utilizando a solução, e dão a sensação, né, o entendimento, né, com, de novo, dados e essa experiência que vocês já estão tendo mínima, de que é um negócio escalável, que vocês vão conseguir replicar isso, fazer com que mais pessoas utilizem para ter os resultados que os usuários atuais já estão tendo, sem aumentar muito o custo, é aí que vocês conseguem investimento para dar o próximo passo. Se de novo, que vão precisar de investimento, que se vocês estão faturando e estão, né, conseguindo clientes, a roda ela vai girando e aí vocês vão aumentando o negócio como um todo. Então, muito desse contato e apresentação para investidores, Bruno e aí todo mundo que tem essa preocupação, tá? O investidor ele quer saber onde ele vai estar colocando o dinheiro dele, né? E o potencial que esse projeto de vocês tem de retornar esse dinheiro investido, né? Ninguém vai investir em algo, né? Ao menos essa não é a ideia, para perder dinheiro. Então, quanto mais argumentos e comprovações vocês tiverem de que é uma ideia viável, é uma alternativa que já está monetizando, o que pode monetizar em uma ideia, né, em uma escala exponencial, né, maiores são as chances de vocês conseguirem atrair esse investimento para desenvolver ou para impulsionar a solução de vocês, tá? Enfim, eu espero ter ajudado. Fico à disposição aí também, tá? De todos vocês para toda e qualquer dúvida ou orientação que vocês possam precisar ao longo dessa jornada. Eu vou abrir para a Thaís, para a Romana e para a Benda, para a gente seguir esse bate-papo, mas, de novo, fiquem à vontade aí para levantar as mãozinhas, tá? Thaís Fraga, por favor. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, te ouço muito bem. Joia. Então, eu sou Thaís, né? Eu represento a FONSAI. A ideia é que possamos resolver essa questão da saúde mental, né? Onde a gente tem 85% do público universitário que já passou ou passa por alguma condição de ansiedade, depressão e etc. E querendo ou não, isso traz impacto para a questão da orientação profissional, de carreira, né? E também com a falta de acolhimento. Já é um movimento que se tem a nível de Brasil, quando a gente pensa na UFBA, na Universidade Federal de Minas Gerais, que tem pensado em estratégias para poder solucionar esse problema desse público. E aí, do incentivo de voltar para o Salvador Lab, né, para o TCC Empreendedor, porque faz parte de um recorte da minha tese, e a ideia é voltar para validar o problema mais uma vez, né, porque às vezes a gente, poxa, eu tenho uma solução maravilhosa,
mas a gente ainda sente alguns gaps que a gente gostaria de resolver, né. E aí teve a primeira colega aí, que eu não sei como é o nome, acho que é Lucy, que ela falou assim: "Ah, eu não tenho problema". Tem uma ferramenta chamada árvore de problema, que me ajudou muito quando eu comecei a pensar nesse problema, porque é muito desafiador sair da parte teórica para a prática, para pensar como é que essa teoria toda que eu conheço vai, de alguma forma, criar algo que vai poder solucionar. E aí a fase que a gente está é de validação, né, do problema e da criação, a prototipagem do MVP, né, e aí a gente dividiu algumas etapas, né, mas nesse momento a gente está querendo validar o problema. E aí eu queria ouvir a opinião a respeito do Yuri, né, achei muito bacana a forma como ele externou aí todo o conteúdo, né, e os exemplos também para incentivar a gente, mas, né, meio assim que um questionamento para poder nos ajudar a desenhar melhor o que a gente tem pensado, né. Não sou eu, é eu e uma equipe, né, tem o Iago e tem a Rebeca, né, vocês precisam de equipe, viu gente, mesmo que não tiver, por favor, corram, porque sem pessoas a gente não consegue fazer o negócio acontecer. Perfeito, Thaís. Obrigado pelas contribuições também. Vamos lá. Você está tocando num problema, tá? Que é uma ferida gigantesca, né? Eu acho que no teu caso não é necessariamente validar o problema, porque a saúde mental do jovem universitário é algo que é perceptível. A gente tem visto aí indicadores que retratam isso como um problema também, né, global. Saúde mental é talvez o grande ponto dessa nossa geração, né? E depressão, ansiedade estão aí como o mal do século. Então, eu acho que o problema ele está validado. O que talvez seja o próximo passo, né, de não validar necessariamente o problema, é de como é o problema específico do público que vocês querem trabalhar. Porque, de novo, uma coisa é a saúde mental das famílias ou de pessoas socialmente expostas, um outro perfil é a saúde mental do jovem universitário, porque ele tem, de novo, o perfil de consumo dele é diferente. Eu imagino que, brainstormando aqui também, tá, Thaís? Eu não estou dando nenhuma solução concreta, mas dificilmente o aluno quem vai procurar a plataforma de vocês. Mas uma vez que as instituições de ensino elas também já percebem esse comportamento, e perceba que, se você olhar para o movimento de mercado, tem várias empresas que estão oferecendo agora no pacote de benefício acompanhamento psicológico para os seus funcionários. Várias empresas que dentro do seu pacote de benefícios coloca ali um Gympass, mas coloca também um acompanhamento de uma psicóloga para os estagiários, por exemplo, né? Nós temos um caso aqui em Salvador, por exemplo, que é a Sanar, que é uma das maiores startups aqui do nosso ecossistema, que durante a pandemia, né, enquanto a gente viu aí muitos casos de colaboradores tendo vários princípios de ansiedade, de se sentirem sobrecarregados porque estavam em casa, mas as demandas só aumentavam, né? E que a Sanar disponibilizou esse acompanhamento mental e psicológico para os seus colaboradores, por entender que isso era importante. Então, veja, se as instituições de ensino, que já sabem que isso é um problema, e elas detêm os alunos, a instituição de ensino pode ser uma potencial compradora da tua solução, porque se é uma plataforma que cuida ou auxilia a saúde mental de jovens, né, e aí eu não sei, de novo, como que vocês resolver isso, talvez, né, vocês ainda estejam nesse caminho de projeto de construção, mas eu acho que é isso daí que vocês têm que validar. É como, na prática, né, tendo essa solução de vocês aplicada por alguma instituição ou com um jovem, me colocando eu, Yuri, aqui enquanto um potencial aluno, tá? Como que a minha experiência com o produto de vocês vai resolver o meu problema de ansiedade ou de desgaste psicológico dentro da universidade, tá? Então, de novo, acho que o problema é um problema, tá? Vocês podem agora personalizar ele para o potencial usuário de vocês, que é o aluno universitário, e direcionar isso para qual seria a pessoa, a fonte certa para estar utilizando e para a gente estar se relacionando. É diretamente com o aluno ou a gente pode buscar essas instituições que, a exemplo do que as empresas estão fazendo, tem que se preocupar com a saúde do seu aluno, porque o aluno é um cliente, é parte importante, e a nossa plataforma é esse elo de conexão, entende? Um pouco dessa reflexão. Eu até pensei, assim, a gente já pensou em relação à modelagem de negócio, né? E, assim, a ideia é ser uma rede de apoio e fazer um clube de assinatura, né? Focando no B2B e B2C, né? Porque talvez a validação da marca, né, precisa ter um caminho aí antes de chegar nas instituições, uma vez pensando na retenção dos alunos. Então, quando eu digo, olha, eu tenho uma plataforma que eu tenho 1.000 clientes que talvez
evoluíram, né, ou se desenvolveram de alguma forma através do serviço que a gente oferece na plataforma, que a ideia é oferecer o acolhimento, a orientação profissional, né, e a médio e longo prazo até o atendimento psicológico, que acho que talvez é a maior demanda, né, como já acontece nas empresas, como você falou. A ideia, de fato, é fazer algo que seja acessível e para que a gente possa trazer isso de alguma forma para o B2B, né, a longo prazo, o B2B, porque eu acho que são os clientes que irão pagar por essa ideia, de forma, assim, bem geral, né, são coisas que a gente já discutiu, assim, né, que talvez fique mais claro, né, do que a gente deseja. Não, massa, assim. E, assim, dando outro caminho também, tá, Thaís? Só validando uma coisa antes, foi você quem compartilhou o modelo lá de Canva, certo? No grupo? Sim, Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre nada. isso daqui a pouquinho, mas para a Universidade Sentida também. É que é o seguinte, ó, nada melhor para validar ou entender esse problema de fato, tá? Já que vocês resolveram voltar para essa etapa, revisitar essa tese, do que fazer um teste com o próprio aluno, sabe? De pegar um LinkedIn da vida, né, e lançar lá, olha, conhece alguém que passa por um problema de ansiedade ou que está tendo problemas, né, voltados para a questão mais psicossocial, dentro da universidade, e aí pega uns 2, 3 casos para fazer de case mesmo, sabe? De exemplo, de pessoas que vocês vão entender ali, justamente como que esse cliente de vocês, o que esse potencial utilizador do que vocês estão entregando enquanto plataforma, vai poder experienciar a experiência de vocês, sabe? Eu tenho certeza que vocês não só vão aprender com esses casos iniciais, mas vão também não só validar o problema, mas principalmente validar a forma de entrega da solução de vocês. E aí, quando vocês chegarem para negociar com potenciais investidores ou com instituições, vocês vão falar, olha, tem aqui o caso de fulano, que passou conosco pela nossa experiência, pela nossa jornada, ele tinha tais e tais e tais rendimentos, e hoje, né, conforme a jornada dele acadêmica, a gente entendeu ali a dinâmica dele enquanto universitário, ele está tendo essa performance, ou ele se sente melhor, né? Ou, eu não sei como é que vocês podem dimensionar isso, essa evolução da pessoa ao utilizar a solução de vocês, se é quantitativamente, se é qualitativamente, porque como a gente está lidando com questões mais de novo, né, do psicológico, do mental, às vezes não é algo tão perceptível, está muito atrelado ao comportamento, mas esses exemplos podem dar muita resposta para vocês, sabe? De novo, não só do problema, mas de como lidar com esse problema para apresentar a solução. Talvez seja um caminho. Perfeito, Yuri, muito obrigada, viu? Tudo anotado aqui Por nada. para retomar aí sempre que possível, tá bom? Obrigadão. Romana, nada, que é isso. Obrigado a você pela participação. Romana, por favor. Oi, boa noite, tá me ouvindo? Sim, te ouço. Eu sou da Unifax. Então, Galera eu da acho Unifax que em peso aqui, hein? eu acho que o TCC da gente vai ser um pouco diferente, porque assim, o TCC você tem um prazo grande para fazer. O da gente vai ser só, acho que 2 meses desde quando foi apresentada a proposta até a gente entregar, porque teve uma confusão no negócio da inscrição, a gente só conseguiu se inscrever de última hora, tanto que a minha equipe escolheu um tema e que a gente botou lá, um problema. Depois a gente foi ver, quando a gente começou a pesquisar, viu que não era viável, a gente já mudou o tema, porque, segundo as informações que foram passadas, a gente só botava lá o tema, que é o problema que a gente escolheu, e enviava. Quando a gente foi fazer isso, aí você já tinha que ter desenvolvido alguma coisa do projeto para colocar lá também. Aí foi muito uma confusão para fazer a inscrição. E assim, como o tempo da gente vai ser bem menor, eu acho que essa questão de protótipo, de testagem, a gente não vai ter como fazer isso realmente por causa do tempo, que é curto, né? Não é um TCC que você vai desenvolver ao longo do tempo. E a primeira apresentação da gente vai ser agora dia 4, em forma pitch. Se você puder, dá uma geral assim desse pitch, são 5 minutos. O que é que a gente pode botar nele, slides, o que é que a gente pode fazer para apresentar de uma forma melhor? Massa. Então, Romana, primeiro tranquilizá-la, tá? Essa parte de pensar no problema, ver que não é isso, mudar de ideia, tá totalmente dentro do normal e do esperado. Isso faz parte do processo, tá? Isso enriquece, inclusive, o processo, porque se vocês perceberam que não era um caminho, é porque vocês estavam ali, de fato, engajadas no negócio e viram que, opa, não é por aí, vamos tentar pensar em outra coisa. Isso, de novo, faz parte muito da jornada, tá? Segundo ponto, do pitch. O que é o pitch, assim, de forma muito resumida, tá? Você é aqui de Salvador, Romana? Sou.
Você já pegou ônibus em algum momento da sua vida? Várias vezes. Pronto. Pitch é o que o vendedor ali do Buzu faz quando ele entra para vender o que ele tem em mãos. Né? Quando ele entra, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe incomodar o silêncio da viagem de vocês, podia estar aqui matando, roubando, mas estou vendendo aqui a minha paçoquinha ou representando o Instituto Manassés. Ele tem um curto espaço de tempo, que é geralmente ali isso mesmo, 3 a 5 minutos, entre um ponto a outro, para conseguir apresentar o produto que ele está vendendo e tentar te convencer a comprar o produto dele. Então, o pitch, né, dito nesse mundo de empreendedorismo e startup, é porque, imaginem, vocês estão aqui no TCC Empreendedor, certo? São 18 projetos. Imagine que ao final nós teremos uma banca de avaliação. Se a gente fosse examinar o projeto escrito do TCC de vocês, e aí, de novo, imagine que o meu TCC, por exemplo, tinha lá 30, 40 páginas. Imagine 30, 40 páginas de 18 projetos. Como é que a gente ia conseguir avaliar a nível de negócio o projeto de vocês? A gente ia passar um mês só lendo ali folhas e folhas. Então, o pitch é a forma falada e curta, resumida, da solução de vocês, que geralmente está nisso. 5 minutos é um tempo até bacana, tá? Vou até contar uma curiosidade para vocês. No hackathon da NASA, o pitch inicial é de 3 minutos, tá? Então, as equipes lá todas se apresentam de 3 minutos, e isso leva, de novo, imagine ali, 50, 60 equipes apresentando um pitch de 3 minutos, né? 3 minutos parece pouco tempo, mas quando você multiplica pela quantidade de equipes, toma bastante da programação do evento. Então, de novo, é o tempo que você tem ali para, de forma objetiva, apresentar a tua solução, o que é que você está vendendo, como ela resolve o problema e como ela pode ser inserida no mercado. Então, existem scripts ou modelos já prontos de pitch, tá, Romana? Você pode pesquisar. Tem, inclusive, o que fazer nos primeiros 30 segundos. Do segundo 31 até o minuto e meio, o que falar. Está lá sequenciadinho. Mas, basicamente, é isso. É tu estruturar a tua ideia, a tua apresentação, de uma forma objetiva, num espaço menor de tempo, porque, né? Exato. Estão levantando aqui no chat que tem um pitch de elevador. Inclusive, essa dinâmica acontece, às vezes, em entrevistas de emprego, tá? Se você encontrasse, imagine, Romana, que você encontrou o CEO da empresa que você morre de vontade de trabalhar, tá? E você tem ali aquele período no elevador com ele para dizer por que você merece estar na empresa dele, por que ele deveria te contratar. Então, tiro certeiro, sabe? É falar ali naquele timezinho curto de, olha, eu sou Romana, eu faço isso, eu posso levar a sua empresa para o lugar B porque eu sou boa nisso, nisso e naquilo. Acabou, ele sai do elevador e aí, se é o final do teu pitch, né? Ele gostou, ele te contrata ou não. Então, é um pouco desse exercício. Mas o exemplo que eu mais gosto de utilizar é do cara do Buzu, porque, né, diariamente ele está ali, Buzu a Buzu, ponto a ponto, fazendo o pitch dele. E aí, voltando ao ponto da NASA, o pitch inicial é de 3 minutos, mas a equipe Cafeína que venceu, por exemplo, que eu apresentei para vocês, o pitch para as propostas, os projetos que estão competindo mundialmente é de 30 segundos, tá? 30 segundos. Então, e para você estar aí, 5 minutos é pouco tempo. Meu Deus, 3 minutos é pouco tempo. Em 30 segundos, e tem esse vídeo no YouTube, vocês podem pesquisar, Pitch Equipe Cafeína, eles fizeram uma animaçãozinha apresentando a proposta, e vocês vão ver que eles conseguem, tá? Em 30 segundos, eles conseguiram falar que a gente desenvolveu uma solução para retirar a plástica e microplástica do oceano por meio do Ocean Ride, que pega carona nas embarcações e os navios já fazem essa limpeza. Então, de novo, eles já apresentam ali a proposta de valor deles e faz minimamente com que quem escuta fique interessado ou em saber mais, ou em comprar, ou em falar, cara, como vocês fizeram isso? Sabe? O que vocês fizeram de diferente? Então, assim, de forma resumida, eu tinha um outro ponto importante para falar contigo, de uma das coisas que você trouxe, mas eu acabei, né, nessa reflexão me perdendo, mas eu vou lembrar até o final. Eu queria só saber se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, conseguiu, sim. Eu tinha feito algumas pesquisas, eu vi mais ou menos o formato. Eu acho que esse período mais longo que ele botou de 5 minutos é porque, como são de 6 a 9 pessoas na equipe, e ele quer que todo mundo ali, aí realmente aí botou um tempo maior dentro. Não, perfeito. Eu lembrei do outro ponto, tá? Você falou assim, que o TCC geralmente é feito em um período maior e de fato, até porque a gente tem que passar por aquele processo de ficar referenciando, pesquisando, referenciando, escrevendo páginas e páginas, com medo de ser pego ali como cópia, né? Que eu sei que esse medo passa por todo mundo, então é escrevendo. Mas para o nível de um TCC empreendedor, tá? Vocês podem fazer o processo oposto. De novo, no lugar de... O caminho natural do TCC empreendedor vocês possuem um TCC, 30, 40 páginas, que tem o potencial de virar um negócio. A gente transforma isso em um pitch de 3 minutos ou numa ideia inovadora e disruptiva.
Mas vocês podem, nada impede, fazer o caminho oposto também, que foi o que aconteceu comigo. Da minha ideia, eu formei um TCC. Então, primeiro eu fui formatando a ideia do IC, já tinha estruturado um pitch para aquilo, e só depois eu fui referenciar a minha ideia. Que aí foi buscar, poxa, agora beleza, a gente teve a ideia, como é que a gente estrutura isso para ser um trabalho de conclusão de curso? Aí sai pesquisando artigo, explica o que é um projeto de post, os diferentes perfis de post, e vai escrever 30 páginas daquela ideia que até então era deixar o negócio só mais coloridinho, como eu falei para vocês. Foi um grande desafio, mas, de novo, né, esse caminho ele pode acontecer das duas formas, do robusto para o simples, mas também do simples para o robusto. E aí, para esse caso, por mais que pareça pouco tempo, tá, Romana, não duvidem da capacidade de vocês de estruturar ou de ter uma grande ideia num curto espaço de tempo. Esses hackathons e maratonas que eu citei aqui como exemplo, vou trazer de novo da própria NASA ou da Petrobras. Eles acontecem em 2 dias. São 48 horas ali, em que a galera passa por tudo isso que a gente comentou nesse intervalo de uma semana, por exemplo, que a gente viveu. A galera vive isso em 48 horas. É uma imersão de fato em que os meninos da Cafeína, por exemplo, eles nunca tinham participado de um hackathon, não sabiam nem o que significava. Eles entraram, descobriram o que era participando, escolheram um problema participando, desenvolveram a solução que venceu o mundial participando em questão de horas. Então, né, claro, de novo, com uma metodologia ali imersiva, mas que 15 dias, né, comparado a 48 horas, já é bastante dias. A gente aqui no TCC Empreendedor, nós teremos aí quase que 3, 4 meses, né, de jornada total. Então, de novo, eu sei que 3 meses é um tempo curtíssimo para estruturar um TCC de 30, 40 páginas, mas é um tempo muito bom para a gente ter uma ideia, estudar essa ideia, amadurecer, pivotar, ver o que faz sentido, o que não faz, ir e voltar, né? Sem pressa, óbvio, mas também tendo ciência que é um período bacana para a gente ir testando as coisas, tá? Então, confie no potencial de vocês. Tá ok, obrigada. Brenda Araújo. Oi, me ouvem? Sim, muito bem. Boa noite a todos. O meu caso é uma dúvida que pega um pouco do que você estava falando agora com a Humana, né? Eu parti da ideia para o TCC. Eu primeiro tive a ideia com base, enfim, a vivência em estágio numa construtora. E aí, dessa ideia, eu abordei numa disciplina que falava sobre administração aplicada em engenharia. E aí, a proposta da disciplina era a gente criar uma startup, enfim. Então, eu abordei essa ideia para a disciplina e acabou que disso gerou um TCC. Mas aí veio toda essa questão de pesquisar, enfim, achar referências em relação à ideia que eu tive, perceber que tem coisas já semelhantes até que fora do Brasil, pouco tem de literatura aqui, mas fora tem bastante, mas, enfim, consegui juntar tudo isso e desenvolver um TCC. Aí a minha questão é justamente essa, o curto espaço de tempo, porque apesar de eu já estar com essa ideia há um tempo, mas ela vai ficando mais madura em passos lentos, digamos assim, né? Então, a minha finalização já tem que ser agora para esse primeiro semestre, né? Eu apresento ali julho, iniciozinho de julho, já tenho que ter entregue a parte escrita toda final de junho, só que a minha ideia, ela depende muito de teste, programação, enfim. E eu não domino essa parte, então tudo está sendo muito baseado em conseguir apresentar, como você estava falando, né? Você dependia de programação para aquela parte do aplicativo, mas você conseguiu mostrar como seria. O meu desafio é justamente esse, mostrar como que seria sem conseguir essa programação e num curto espaço de tempo, porque para um TCC, eu já ouvi do meu orientador e de outras pessoas, enfim, que a minha ideia cabia para um mestrado, enfim, uma coisa que são 2 anos, sabe, uma pesquisa mais aprofundada. Para o meu TCC seria algo introdutório, mas eu fico com bastante receio de o quão introdutório isso seria, se seria realmente, sabe, suficiente para um TCC,
Enfim, meu grande problema é esse. Não sei se eu consegui explicar muito sem dizer, sem entrar no pormenor do que é a ideia, né? Não, sim, eu acho que eu consegui captar. Agora, assim, para tranquilizar todos vocês, tá? Independente de vocês já terem um TCC num processo avançado de construção ou não, de novo, o que a gente quer aqui, né, Salvador Lab, no TCC Empreendedor, é que vocês apresentem com olhar de negócio. Se a solução ela vai estar pronta, validada, formatada, com o orientador ali já tendo dado o ok, olha, isso daqui é massa para vocês, para nós, no fim do dia, né, vai ser um detalhe, porque, de novo, se vocês conseguirem apresentar uma ideia que ainda é uma ideia de TCC, né, não foi necessariamente desenvolvida, a parte robusta, as 30, 40 páginas, mas que faz sentido, pô, para nós está super dentro, sabe? Porque, de novo, como o que eu falei do caminho inverso, Brenda. Você pode partir, como foi o meu caso, de apresentar uma ideia mostrando como ela seria na prática, já com olhar de negócio, e só depois estruturar ali os pormenores, né? Que, na verdade, é toda a explicação técnica científica por trás. Mas, para nós, aqui, TCC Empreendedor, tá? A gente não vai cobrar de vocês, ao final da jornada, um TCC. A gente quer cobrar justamente a apresentação de um negócio. E esse negócio, ele pode sendo maturado, aí voltando para a questão da tua fase de teste, de como fazer, você pode ou tentar desenhar, tá? E aí a Luan até chegou a falar isso na apresentação da semana passada, que foi o primeiro workshop que nós tivemos. Você pode fazer, se não no PowerPoint, como a gente fez para o aplicativo lá da Excalibur, e eu vi aqui no comentário que falaram que gostaram do nome, né, que remete à espada, que, né, que está cravado, e foi um pouco desse pensamento mesmo. Mas você pode desenhar numa folha de caderno, que seja, sabe? Pô, já que você não sabe programar, aí, de novo, o chat GPT hoje, ele tá dando linha de códigos para quem está com alguma dificuldade. Tem programador expert sênior que está travando em alguma atividade de programação, ele chega lá no chat GPT, coloca o que é o desafio e ele dá, ó, insira a linha de código xxx, tal, tal, tal. Então, se você chegar hoje, e aí, de novo, vai um exercício para todos vocês, tá? Não sei se todo mundo já chegou a utilizar, mas é super simples. Você coloca o chat GPT no Google, vai lá, dá um ok e abre um site, é tipo um chat. Você pode colocar lá como desenvolver ou estruturar uma linha básica de código para tornar tal processo possível. Ele vai te dizer, tá? Desde que você pergunte, faça a pergunta da forma correta. Mas, de novo, Brenda, existem várias formas que você pode ir evoluindo nessa tua solução sem necessariamente precisar contratar um programador, sabe? Ou desenhando como seriam as telas ou que seria o teu produto, ou minimamente dando essa noção do que faria aí, né, essa tua entrega do teu projeto. E aí depois, né, uma vez que você consegue apresentar isso, porque, de novo, o caminho, ele molda o caminho, tá? Eu uso bastante essa frase em eventos assim de empreendedorismo, porque apresentando a tua ideia para outras pessoas, né, a gente ouve muito ali, por exemplo, algo que é muito comum. Ah, Yuri, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se eu apresento ela para você, porque eu tenho medo que copiem a minha ideia. Eu não sei se é o caso de vocês, mas isso acontece muito, tá? Tem muitos empreendedores, muitas pessoas que estão tendo uma ideia agora e não apresentam com medo de ser copiada, né? De roubarem a patente ou algo do tipo. Quando, na verdade, o que a gente estimula no processo de empreendedorismo, o que mais acontece no mundo das startups é o oposto. Porque quanto mais você apresenta a sua ideia, mais pessoas que vão tendo ali, de novo, conhecimentos e experiências diferentes vão falar, olha, Brenda, isso daqui eu vi que já existe lá fora, mas se tu trabalhar dessa forma, tu pode fazer isso. Ou, já que o teu problema é programação, sabia que existe uma plataforma xyz.com.br e afins, que você consegue programar sem ter um programador? Se a tua solução é um site, por exemplo, né, se você quer criar uma plataforma que também vai ter um site, tem plataformas que já te dão ali modelos de site pré-formatados para você só ir montando quase como um quebra-cabeça. Então, hoje já tem o Wix, o próprio Google tem uma plataforma para construção de sites que você diz lá, vai ser uma loja de modas. Ele já te dá um perfil de site para uma loja de moda. Você só vai ali, muda a cor, o tamanho da fonte, a posição da imagem, mas a programação do site ele já vai formatado para aquilo. Então, eu estou dizendo isso, mas na linha de que apresentar e falar a solução de vocês para banca de investidores, para programas e momentos como esse, no lugar de gerar alguém que vai roubar a tua ideia, pode justamente gerar alguma conexão, como a Thaís chegou aqui e falou, olha, tem uma árvore de problemas, Lúcia, que você pode utilizar que me ajudou bastante. Ou, olha, eu já passei por isso, eu precisei programar, eu não tive como programar, mas eu desenhei as minhas telas no PowerPoint. Ou eu utilizei a plataforma aqui de programação
que já dá algumas telas prontas. Ou, né, utilizei o chat GPT com algumas perguntas certas e ele foi me dando o que fazer para ter esse MVP. Então, é um caminho, tá? É um caminho que eu acho que pode ser seguido por você e aí por sua equipe ou para alavancar essa solução. Faz sentido? Faz sim, faz sim. Eu, no meu caso, não foi nem de roubar a ideia, assim, de conseguir explicar em pouco tempo o que é, porque me parece um pouco complexo mesmo. Mas também tem uma questão, a questão do MVP, aquele modelo como o Dropbox fez na época deles, em vídeo, né? Isso foi apresentado, eu já tinha visto isso, além de terem mencionado na reunião passada, né? Já tinha visto isso naquela disciplina que eu mencionei que fiz, e eu achei bem interessante, né? A forma como eles colocaram. Mas eu cheguei a fazer algo semelhante para apresentar essa ideia na minha empresa, e eu fiz meio que um pitch que era de no máximo 1 minuto, no caso da apresentação lá. E eu fiz semelhante a isso, tipo, surtiu o efeito esperado, enfim, das pessoas gostarem e tal, só que eu fico um pouco em dúvida, porque se é um mínimo produto viável, isso não é bem um MVP, né? Um vídeo apresentando o que aquilo está propondo. Eu tenho um pouco de dúvida entre essa diferença do que é o mínimo produto viável e o que eu só estou assim, apresentando a ideia, sabe? Não sei se me fiz entender. Sim, fez sim. Eu vou dar os dois cenários, tá? E como essas duas coisas se unem também, por que isso causa essa confusão? Vou puxar de novo para o meu exemplo, tá? O que foi o meu TCC empreendedor lá com a Excalibur, que era uma plataforma para gestão de postos de petróleo. O meu MVP era um leitor de QR Code. Eu não precisava necessariamente ter um aplicativo construído, porque como a minha ideia era digitalizar projetos de poço de petróleo e ler no celular, bastava que eu tivesse um projeto de poço no QR Code e um leitor de QR Code que eu mostrava que a minha tese ela funciona em partes, tá? Eu estou digitalizando um poço de petróleo que até então estava no papel, está no QR Code e agora eu vejo aqui na palma da minha mão no celular. A apresentação, né, no meu pitch, eu posso apresentar o MVP, beleza? Eu posso falar exatamente isso que eu estou te falando agora. Ou, no meu pitch, eu posso já apresentar como seria a tela do meu aplicativo quando ele já estivesse construído, que foi o que eu fiz. Aquelas telas que eu apresentei para vocês, com o relatório todo bonitinho, e como seria ali a página inicial do aplicativo, com a logo, você vê que a gente fez logo, a gente construiu toda a imagem, ou quando eu fui para apresentar no Rio, a gente fez uma camisa, eu fiz cartão de visita com a marca da minha empresa que não existia, mas eu já apresentava como se fosse uma empresa, entende? Porque, de novo, o investidor, quando a gente já está nesse nível um pouquinho mais avançado, por mais que não esteja, que a tua solução não esteja necessariamente pronta, mas a gente pode passar para ele a ideia de como seria se estivesse. Então, são esses dois cenários. Você pode, no teu pitch, apresentar a tua solução como ela seria, mas, para convencer a pessoa de que essa ideia funciona, você pode apresentar o teu MVP, que é algo mais simples. Então, imagina que o teu pitch, por exemplo, na tua empresa, poderia ter a tua solução mais complexa, tá? E aí, eu, de novo, até me deixo à disposição para tentar entender o que é, o do porquê de ser tão complexo, porque tudo é um viés de comunicação, tá? E, de novo, potencialmente, eu estava tentando fugir disso, mas é bem possível que eu vá fazer o workshop de pitch, tá? E comunicação com vocês. Eu fiz no semestre passado, todos os hackathons desses projetos que eu participei, eu fui o orador do pitch do meu grupo, da minha solução. Mas é que tudo depende da forma que você explica, tá? Eu posso chegar aqui para você agora, Brenda, e para todo mundo que está nessa chamada, tá? E falar que quando eu chegar em casa agora e eu estou com fome, eu vou preparar um macarrão que vai com alguns sais minerais, super bem temperado, e eu posso escolher se eu vou querer um tempero de galinha, se eu vou querer um tempero de tomate, que eu coloco numa água com a temperatura 180 graus e que em 3 minutos, de uma forma muito rápida, com a utilização do fogo de uma panela somente, eu tenho uma refeição que vai alimentar e matar minha fome. Ou eu posso simplesmente dizer que eu vou chegar em casa e fazer um miojo, tá? Então, tudo é a forma com que a gente diz. No fundo, aí entra um poder, de novo, da comunicação
e do pitch, né? Entre o dito e o não dito. Então, acho que o desafio bacana para você, é o que eu mais gosto na parte de apresentação e pitch, é justamente como simplificar o que parece complexo. Entende? E tudo a gente consegue simplificar, da mesma forma que tudo a gente consegue deixar mais complexo do que é, como eu acabei de deixar mais complexo o que é fazer um miojo. Tá? Então, eu acho que está mais ligado a essa linha aí de macete de comunicação, de como conseguir passar a mensagem, né, da forma mais assertiva possível. E a gente acaba falando isso também um pouquinho no workshop de pitch comunicação. Tá? Sim, Faz sim, sentido? entendi. Faz sim. Obrigada. Tá, a gente acabou se estendendo, né? Mas assim, foi por um bom motivo, porque eu queria muito ouvi-los, tá? Saber de vocês como é que tá, justamente tirar essas dúvidas, fazer, como eu falei, um encontro um pouco mais intimista. Eu vou reforçar algumas vezes essa ideia de que vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem falar no grupo, que a gente está aqui disponível para ajudar vocês nessa jornada, tá? De novo, seja em qualquer estágio que vocês estejam participando. E o que eu ia compartilhar com vocês, e o que eu vou compartilhar, na verdade, é justamente o modelo de Canva. E aí, já para poder fazer o fechamento, eu já volto para abrir aqui de novo, que eu vi que temos algumas mãozinhas levantadas, para a gente não se estender tanto, tá? No horário. Eu vou só pedir de novo se vocês estão conseguindo ver aqui a minha tela. Deixa eu botar aqui tela cheia. Se vocês estão conseguindo ver minha tela a partir de agora, que é isso aqui, ó. Tá? A gente preparou. Vocês conseguem ver minha tela? Alguém consegue só desmutar o microfone e falar assim? Ah, valeu. Que foi um modelo, tá em um PowerPoint editável que vocês vão receber lá no grupo de Canvas. De novo, eu sei que algumas pessoas já passaram por isso, mas principalmente para quem está ainda nessa dúvida de como desenvolver, né? Inclusive até quem já passou, o caso da Thaís, de novo, Thaís, eu acho que o teu caso é uma questão mais de canal, né? Que é de como, né, disponibilizar isso para o teu cliente, não necessariamente uma validação de problema, mas é de que tente preencher esse Canvas aqui, ó, veja que tem aqui o nome da empresa, mas isso daqui pode ser o nome ou o título do teu TCC, ou o nome do teu projeto, ou o nome fictício da tua startup, se vocês já pensaram. Se não pensaram ainda, seria a ideia, o momento agora de colocar, né? Mas para tentar, né, já que o workshop era como tirar ideias no papel, antes de tirar a ideia no papel, ela precisa estar no papel ou em algum lugar, né? Esse papel pode ser um PowerPoint que vocês conseguem editar para colocar aqui. Qual é a proposta de valor, né, do TCC, do projeto, da solução, da possível ideia de vocês, né, para quem estava ali, o pessoal de logística, que ainda não sabe necessariamente o problema, depois de identificar o problema e pensar na solução, qual a proposta de valor que vocês podem aqui agregar por meio dessa solução, ou o que é que está faltando de valor para essa cadeia ou para esse problema que vocês vão enfrentar, né? Na linha de relacionamento, tem também muitos guias, né, que dão ali orientação de como preencher cada um desses campos. Não tem necessariamente uma forma certa ou errada. Tem algumas pessoas que gostam de dar um norte. Ó. Começa pela proposta de valor, depois vai para o segmento de cliente, depois desce para canais. Eu procuro não necessariamente amarrar isso, porque eu não gosto de nenhum processo engessado. E eu acho que esse mecanismo aqui do Canvas, por si só, ele é muito intuitivo. Mas, assim, o que eu queria deixar de atividade, a ideia, eu cheguei até a conversar com o Vinícius aqui hoje mais cedo, é que a gente fizesse aqui nessa live, mas iria estender demais no nosso momento. Mas a gente vai disponibilizar isso para vocês. E, de novo, vou me colocar à disposição para que, se vocês tiverem dúvida, né, ao preencher esse Canvas, com o que seria a ideia, né, de vocês, a ideia de negócio de vocês, para a gente bater um papo na próxima semana e dando sequência aí nesses próximos dias. Mas seria quase que uma tarefinha de casa, tá? Para que vocês pensem a proposta de valor que a solução de vocês pode entregar, como vocês se relacionam com os clientes, com os stakeholders, né? Por que canais vocês vão distribuir, né? Qual é a forma que a solução de vocês ela vai chegar, né, para quem tem que chegar? Qual o segmento de cliente de vocês, né? Quem vocês estão atendendo? Então, de novo, não tem necessariamente um caminho certo e o cliente pode ser desde o cidadão comum a um órgão público, né? A solução da Ana Luísa, por exemplo, lá o Aqualuz, não é a família necessariamente que compra a solução do Aqualuz, mas são empresas que acreditam em pautas sustentáveis e de ESG, que financiam a solução via Aqualuz com a Ana Luísa e ela disponibiliza gratuitamente isso para a população que precisa. Então, veja que às vezes vocês não precisam necessariamente criar um produto que
cidadão final que vai estar utilizando vai pagar, porque pode ter alguma empresa por trás financiando isso, já que a proposta de valor, né, da Ana Luísa é matar a sede das famílias que são mais pobres, entendem? Então, esse Canvas aqui é a oportunidade que vocês vão ter, principalmente para quem não fez, de materializar, né, de colocar no papel essas ideias que vocês estão tendo e, principalmente, os pontos que vocês ainda não pensaram, que é super natural que isso aconteça. Então, de novo, eu acho que vai dar um norte. E o que eu queria trazer de diferente para vocês, né, para quem já conhece o Canvas, é que eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta aqui, ó, que é chamada de Sexy Canvas, que foi criada pelo André Diamond. E aqui ele traz o exemplo da Nubank, né, em que é um Canvas mais pautado nos 7 pecados capitais, tá? Então percebam que estão aqui, ó, na ganância, na vaidade, na íria, na luxúria, vários pequenos serviços ali que estão atrelados à proposta de valor do Nubank, que tem relação com um dos pecados capitais, porque a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, a gente também, né, se deixa levar muito pelos sentimentos e pelos pecados como um todo, e ele atrela que ainda é uma questão chamada de criança interior, que se correlaciona com curiosidade, né, o quanto de curiosidade o teu negócio desperta no cliente ou no investidor, né, de liberdade, o quanto que isso traz de amor e de espiritualidade, mas que assim, eu trouxe como exemplo porque é super bacana, que são ferramentas que vocês não necessariamente precisam usar, tá? Vocês não precisam necessariamente fazer um sexy canvas do negócio de vocês, mas que elas agregam ainda mais em como vocês vão comunicar esse teu produto. Então, veja como que a preguiça, por exemplo, se relaciona com a Nubank, né? As pessoas hoje não querem mais ir a banco depois que as plataformas digitais chegaram, né? Quem é que se imagina hoje ou que vai? Eu mesmo não lembro a última vez que eu fui numa agência para passar horas numa fila para passar dor de cabeça ali com o gerente ou para pagar um boleto na boca do caixa. Então, isso está atrelado também à preguiça que a gente tem, né, de não querer sair de casa ou de querer ocupar nosso tempo com outra coisa. Então, ganância, né? Perdão? Esse esse link desse Canvas vai ficar disponível aonde? Porque eu não estou tendo acesso ao chat e também não estou nesse grupo, só estou num grupo de tomada de decisões, então eu não tenho acesso a isso. Tá. A gente vai mandar tanto no grupo do WhatsApp quanto por e-mail também, tá? Esse PowerPointzinho aqui, que tem tanto o modelo do Canvas editado, quanto esse insightzinho aqui do Sexy Canvas, tá? No WhatsApp e no e-mail que vocês colocaram lá no nosso formulário de inscrição. Eu não tenho acesso também ao formulário, porque eu estou sem acesso aqui ao chat. Você se inscreveu no TCC Empreendedor, certo? Não me inscrevi. Tá. Eu o link hoje que Luciana enviou no grupo. Eu cliquei no link. Ok. O formulário de inscrição ele já está encerrado, tá? Então você possivelmente não vai conseguir se inscrever para esse ciclo. Mas deixa teu e-mail no chat que eu disponibilizo ele, ou então me fala o teu e-mail que eu encaminho ele daqui, tá? Você pode falar que eu anoto aqui, já que você está sem acesso ao chat. Posso falar agora? Pode sim. Euzaga, Z-A, Sim. 2G, Perdão, 2. Z-A, 2G, de gato, A. Euzaga com 2 Gs, é isso? Isso. Sim. Euzaga. 5611, Sim. @gmail.com. Ok. Obrigada. Euzaga com 2 Gs, 5611@gmail.com. Isso. E se alguém puder adicionar no grupo, também. Eu só estou no grupo de tomada de decisões. Ok. Qual o seu número? Tem gente aqui que eu já estou vendo aqui, integrante, que é da minha mesmo ser. Então, se puder me chamar lá no meu. Pronto, beleza, a gente resolve assim. Tá? Mas vocês vão receber, voltando aqui, esse material no e-mail, tá? E eu vou mandar agora também o formulário para que vocês possam preencher e receber o certificado. Mas, enfim, é bastante autoexplicativo também. Acho que vocês conseguiram pegar a sacada, mas de como esses nossos negócios e as nossas ideias, na verdade, tudo que está ao nosso redor,
se relaciona aqui, ó, com um pouquinho de cada coisa dessa, com um pouquinho de cada coisa no Canva, que no fim do dia é o que acaba gerando valor, né? O que nos faz, mesmo que de forma inconsciente, comprar ou adquirir um produto. Então, né, veja aí que uma Shein da vida, que a gente compra online aí baratinho, que está sendo taxado agora, né? Mas ela tem muito um quê também de vaidade, de ego também, de preguiça, de você não querer mais ir no shopping, de saber que você vai comprar e vai chegar na sua casa bonitinho. Então, né, essas coisas se relacionam muito assim. Eu vou estar soltando agora no chat o link do formulário para emissão dos certificados, tá? Para quem não tiver, no caso aqui, eu peço para que o integrante do grupo, quem tiver com acesso e dificuldade de acessar o chat, tá? Na verdade, que peça ao colega do grupo que eu responda aqui para que encaminhe o link. Mas tá aí, ó. Acho que a Angélica vai passar, pode fazer esse papel de passar para a Lúcia ou alguém do grupo integrante, tá? Então, Yuri, licença te interromper. O link você vai mandar lá no nosso grupo do WhatsApp? isso. Ah, valeu. É porque eu tô sem chat aqui também. Valeu, obrigada. Tá. Beleza. Eu tô com o chat, mas eu cliquei e apareceu já não é possível preencher o formulário. É que eu deixei ele travado, tá? Ah, tá. Mas, se vocês tentarem a partir deste minuto, às 8h50, acho que já vai estar liberado, tá? Abriu. Show. Mas, bom, gente, por hoje era isso, tá? A gente se encontra na próxima quarta, novamente, às 19, tá? Eu vou só confirmar se será às 19 ou às 17, mas, de novo, todos os nossos encontros estão sendo gravados, beleza? A gente está disponibilizando isso, inclusive eu vou soltar o link do primeiro vídeo, do primeiro workshop que nós